Hola, boa tarde con todos. Sejam bem-vindos ao webinar sobre estabilidade de taludes usando o método de equilíbrio limite no SB-SLOPy da Soy Vision da Bentley. Eu sou Karen Inanja, sou uma das integrantes da equipe de biotecnia da Water Services and Technologies e nós agradecemos muito sua presença hoje. Vamos a começar introduzindo os módulos da Soy Vision da Bentley, os quais estão focados nas soluções biotécnicas, hidrogeológicas, hidrogeoquímicas, em 2D e 3D. Começando desde a integração de diferentes fontes de dados de campo, para assim a elaboração de um modelo conceitual 3D e realizar sua modelagem. Aqui uma visualização dos diferentes módulos da Soy Vision da Bentley, os quais conseguem fazer complexas análises para diferentes disciplinas. Vamos apresentar uma pequena descrição das capacidades de cada módulo, as mais importantes. Tá? Tem-se primeiro o módulo SB-SLOPE, o qual realiza um análise de estabilidade de taludes pelo método de equilíbrio limite em condições 2D e 3D, sendo a mesma interface para as duas análises, possibilitando assim uma flexibilidade para o modelador na transição da modelagem 2D para o 3D ou de 3D para o 2D. O segundo é o SB-SOLID, que é um software capaz de desenvolver modelagens de tensão de formação, análise de adensamento para pequenas e grandes deformações e análise de estabilidade de taludes através da redução dos parâmetros de resistência. E outro software potente da Soy Vision é o SB-FLUX, o qual faz uma análise de fluxo em meios saturados e não saturados e realiza modelamentos das águas subterrâneas a grande escala. Tem-se também dois módulos muito interessantes, como o SB Designer, que é um gerador de superfícies e modelos complexos em 3D, através de uma compilação de dados de campo como boreholes, como superfícies e secções complexas. Tá? E outro é o SB-SOIS, que é uma livraria que contém informações de mais de 40.000 solos. E finalmente tem esses três pacotes, que não vamos entrar a detalhar, mas aqui uma descrição básica, onde o SB-AIR é para modelar o comportamento do ar nos poros, o SB-SCAN é para simular o transporte de contaminantes e o SB-HEAD é para modelar o fluxo de calor. Uma das capacidades resaltantes do software da Soy Vision é a integração deles, que vai iniciar na elaboração do modelo conceitual no SB Designer, para assim poder alimentar a análise respectiva nos outros softwares. Esses modelos conceituais, que vão ser realizados no princípio de cada análise no SB Designer, podem ser efetuados pela inserção de vários tipos de dados de entrada, como por exemplo, sondagens, superfícies topográficas, monitoreamentos, os quais são feitos no SB Designer em diferentes tipos de formato, como arquivos ASCII e o bem conhecido DXF. E já havendo definido e criado um modelo conceitual, vai-se ter que escolher, de acordo às necessidades, o tipo de análise a realizar, já seja análise de estabilidade de taludes, uma análise de tensão de formação, uma análise de fluxo. Além da interação do SB Designer com os outros softwares, é possível acoplar dois módulos quando a análise o requeira. Por exemplo, aqui temos a distribuição de cargas hidráulicas obtidas pelo SB-FLUX, e esse software pode ser acoplado ao SB-SLOPE, neste caso para aproveitar a distribuição de propulsores de análise de estabilidade, sempre começando a análise no SB-FLUX, para levar assim as informações no SB-SLOPE. Agora vamos a falar rapidamente sobre as premissas a considerar no método de equilíbrio limite, no SB-SLOPE. O análise vai começar sempre na definição das superfícies arbitrárias de ruptura, os quais têm que ser definidos pelo engenheiro biotécnico projetista, através de diferentes métodos de búsqueda, tanto para análises 2D quanto 3D. E claro, para chegar a este passo já tem que se ter um modelo definido. E quando eu falo de definido, me refiro aos materiais, aos elementos estruturais,
de refuerzo ou sobrecarga. A partir dessa superfície que foi definida, já pode-se definir o número de fatias em caso de um análise 2D ou número das colunas no análise 3D. E já depois vai ser realizado um equilíbrio estático de forças ou momentos para cada fatia, dependendo assim do método de análise escolhido. E aqui, a resistência mobilizada vai ser calculada na base da fatia, lembrando-se que a mesma consideração é estabelecida para a condição 3D, na qual vai se trabalhar sobre as colunas. Então, como é definido o fator de segurança? Aqui temos uma pequena descrição que diz que é aquele fator pelo qual a resistência ao deslizamento é reduzida para levar o talude a um estado de equilíbrio limite ao longo de uma superfície de ruptura. Mas a pergunta é, como é que se obtém esse fator de segurança? Para começar, vai depender do método das fatias, que pode ser um método rigoroso ou não rigoroso. E esse método vai estimar a tensão cesariante mobilizada. E segundo, vai depender do critério de ruptura que é atribuído ao material por onde atravessa a superfície de ruptura, que vai estimar a resistência ao cesariamento. E os dois juntos vão calcular o fator de segurança. O procedimento que foi mencionado é realizado para cada possível superfície de ruptura e a quantidade é definida pelo engenheiro para sua análise de estabilidade. Agora vamos a mencionar como é a modelagem no SB-Slope. Aqui o engenheiro geotécnico pode incorporar condições de contorno de carga de acordo ao tipo de análise. Por exemplo, se a análise for estático, pode-se incorporar uma carga pontual ou uma carga distribuída. Para a carga pontual, precisa-se da posição em termos de x, y e z. Enquanto que a carga distribuída é necessário inserir a carga sobre uma superfície. Agora, se a análise for uma análise pseudoestática, tem-se que incorporar uma carga sísmica, que é representado pelo coeficiente sísmico. Nessa figura é observado que é inserida uma carga distribuída, a qual se encontrasse sobre uma superfície que aparentemente tem a forma de uma curva. Portanto, não tem-se uma limitação enquanto que a forma de aplicação do carregamento, o qual é uma grande vantagem. Agora, por outro lado, o SB-Slope também tem elementos de suporte, como os apresentados aqui, que são os chumbadores, os textos, os tirantes que estão sendo inseridos neste modelo, e tem-se a opção de definir um suporte de acordo às necessidades do usuário. As análises de estabilidade em 3D no SB-Slope iniciam a definição do método de busca. A análise convencional no SB-Slope permite ao usuário trabalhar com 5 métodos de busca apresentados, sendo o Slope Search, o Entry and Exit, o Grid and Tangent, o Google Search e o Fully Specified. Nesses métodos pode-se definir uma superfície de ruptura esférica, uma superfície de ruptura elipsoidal ou uma superfície que incluya wedges. Aqui está presente o método de busca avançado, que é o Google Search. Nas seguintes duas colunas estão apresentados os métodos de busca para o Multiplane Analysis. A segunda coluna é para
Multiplane Analysis, que considera superfícies de ruptura em 2D, e a terceira é para o Multiplane Analysis, que considera uma superfície de ruptura em 3D. Os métodos das fatias disponíveis no SB-Slope são os apresentados na tabela. Os métodos das fatias podem considerar na sua solução o equilíbrio de momentos, podem considerar o equilíbrio de forças, ou podem considerar tanto o equilíbrio de momentos quanto que o equilíbrio de forças. Agora, os métodos das fatias também podem se classificar de acordo a essa consideração. Por exemplo, pode ser um método rigoroso quando considerar o equilíbrio de momentos e o equilíbrio de forças, e pode ser um método não rigoroso quando considerar só um delas. Os métodos de fatias mais usados são o método de Spencer, o método de Morgenstern-Price, o método do Bishop e o método de Sarma. Os modelos de critério de ruptura no SB-Slope é outro dos aspectos resaltantes. Podemos encontrar modelos que definam ao solo em condições drenadas, com o modelo de Mohr-Coulomb, com o critério de Mohr-Coulomb, ou também com o critério de Mohr-Coulomb, que considera uma superfície curva. Também pode-se definir ao solo na condição não drenada, com o critério Undrained-Strength, e considerando um critério que vai variar o SU ao longo da profundidade. E também pode-se definir um critério de ruptura para a zona não saturada. Também tem-se critérios de ruptura para as rochas, sendo os mais conhecidos o Hooke-Brown generalizado e o Barton. É aqui apresentado o bedrock, que não é exatamente um critério de ruptura, porque não precisa da definição de parâmetros, mas é algo predominante devido a que o SB-Slope reconhece automaticamente esse modelo como um material onde as superfícies de ruptura não podem atravessar. A continuação, vai-se apresentar uma recopilação de exemplos desenvolvidos para visualizar as capacidades do módulo SB-Slope. Primeiro, vamos a observar um step by step de uma análise de estabilidade de taludes, desde a geração do modelo conceitual no SB Designer até a obtenção do fator de segurança no SB-Slope. O exemplo inicia com a importação de contours em formato DXF no SB Designer. Aqui também pode-se importar pontos em formato ASCII. E a partir dessas informações vai ser criada uma superfície e uma região. A região tem que ser bem definida, devido a que algumas vezes tem-se uma grande extensão de dados, não precisando na sua totalidade para certos tipos de análises. Então, com essa superfície definida, vai se gerar um volume, o qual vai estar limitado por a mencionada região. Aqui é apresentado o volume com os contornos de elevação. Esse volume vai ser utilizado para a criação de um novo modelo, que vai depender do tipo de análise que quer se realizar. Este caso tem a finalidade de realizar uma análise de estabilidade. Portanto, você criaria um novo modelo no SB-Slope. No entanto, devido a que se precisam as informações das distribuições de progressões, teríamos que levar o modelo ou criar um novo modelo no SB Enviroflex para poder obter primeiro essa distribuição de progressões
e levar elas ou acoplar ao USB Slope. Já trabalhando no USB Flags, foram incorporados os parâmetros hidráulicos, as condições de contorno, neste caso as condições de contorno de Dirichlet, estabelecendo, por exemplo, para este caso, uma carga hidráulica de 2.619 metros na parede traseira e uma carga hidráulica de 2.592,2 metros na parede frontal. Também pode-se incorporar condições iniciais se o modelo tiver. Agora, quando se rodar o modelo, vai-se ter uma previsualização no FlexPDI dos possíveis resultados de fluxo. Esses resultados vão estar visualizados em 2D e com só clicar você vai poder ter uma vista ou uma visualização melhor. Agora, os módulos da Soyvision têm disponível o Accumesh. No Accumesh você vai poder observar os mesmos resultados de fluxo, como as cargas hidráulicas, os contornos das cargas hidráulicas e as distribuições por pressões. O seguinte para fazer é muito importante, já que o usuário tem que acoplar o módulo USB Slope com o módulo USB Flags. Esse step é simples de fazer, no entanto, é muito relevante quando a análise no USB Flags é uma análise transiente, devido a que é necessário definir bem qual é o tempo de análise em que se vão selecionar as informações da distribuição de proporções. Agora, as interfaces dos módulos USB Flags e USB Slope são muito parecidas. Portanto, o usuário pode usar qualquer dos módulos intuitivamente no momento de transitar do USB Flags para o USB Slope. Como a distribuição das propressões obtidas na análise de fluxo no USB Flags e incorporadas no USB Slope ao momento de acoplar os dois módulos, já pode-se definir no USB Slope os materiais, o tipo de elemento estrutural, no caso que tiver, a orientação do talude, que vai se avaliar, o método de busca, como o entry annexe, e os métodos das fatias, que vai se considerar para a análise. Nesse caso, foi considerado o método de Bishop, o método de Jambu simplificado, o método de Spencer e o método de Morgenstern-Price. Não precisa se realizar 4 análises para obter os resultados do fator de segurança. Agora, ao momento de rodar o modelo, vai se obter uma previsualização dos contornos do fator de segurança. Da mesma forma que no USB Flags, aqui também tem-se disponível o Accumesh para poder visualizar os resultados para cada método das fatias. Aqui, por exemplo, tem-se a visualização no Accumesh da massa que encontrasse por cima da superfície potencial de ruptura, com informações de contornos das propressões correspondentes à base de cada coluna que conforma a massa. Pode-se plotear também outras informações, como a resistência mobilizada. Também é possível obter outras informações de acordo ao método das fatias selecionado, como por exemplo aqui o método das fatias de Jambu. O segundo exemplo de aplicação consiste na aplicação ou importação do lençol freático no USB Slope. Portanto, se você tem dados de campo como o nível do lençol freático ou a superfície potenciométrica, sendo a última mencionada para aquíferos confinados
e recomendável quando seja para uma camada de bem pouca espessura. Então, para os dois tipos de condições, podem ser inseridos no mesmo SB-Slope através de um valor constante ou através de um mesh, se for importado de um modelo de elementos finitos como o Free Flow, precisaria ser das coordenadas dos nós e a conectividade dos elementos. Também pode se importar como um grid, que só precisaria das informações das coordenadas. Agora, tem-se outras variáveis que podem ser incorporadas no SB-Slope sem a necessidade de definir um lençol freático, como por exemplo, as cargas hidráulicas, também pode-se incorporar ou importar as mesmas distribuições de poropressões e os pressures. Agora, é importante de importar essas informações para poder realizar o análise de estabilidade de taludes, como apresentado na figura da direita, no qual já tem se incorporado essa superfície de água, do nível de água, como grid. E os resultados da análise de estabilidade de talude podem ser visualizadas na descrição embaixo da figura. O seguinte caso a apresentar é uma análise drenada no SB-Slope. O modelo vai envolver uma barragem que contém rejeito e encontrar-se sobre um embasamento rochoso. Os parâmetros que definem os materiais estão apresentados na tabela e para o caso do embasamento rochoso, ele vai ser definido como um bedrock. Portanto, a superfície de ruptura potencial não vai atravessar o embasamento rochoso. Agora, aqui foram definidos dois tipos de método de busca, o método de grid and tangent e o método de entry and exit. E além disso, foram definidos também 4 métodos das fatias: o método de Bishop, o método de Jambu simplificado, o método de Spencer e o método de Morgenstern-Price. Ao momento de rodar o modelo, foi possível obter a visualização que é apresentada na direita em tempo real dos contornos do fator de segurança. A visualização em 3D dos resultados da análise de estabilidade de taludes é dada no ArcMesh. Na esquerda tem-se os resultados para o método de busca Grid and Tangent, onde o cubo corresponde ao grid e o ponto central da esfera que define as superfícies de ruptura arbitrárias. Na direita tem-se os resultados para o método Entry and Exit e as linhas em vermelho no modelo indicam os limites por onde iriam entrar a superfície de ruptura e iriam sair. Agora, devido a que o embasamento rochoso foi definido como um bedrock, os contornos do fator de segurança só são observados na cima da barragem, enquanto que os resultados do fator de segurança, os valores críticos, são quase os mesmos para os dois métodos de busca. No ArcMesh também pode-se visualizar as secções dos resultados do modelo em 3D, além das informações das colunas que encontrassem na cima da superfície de ruptura potencial. O seguinte caso o exemplo de aplicação consiste sobre os elementos de suporte, ou como é que é a aplicação dos elementos de suporte no SB-Slope. Aqui é apresentado o modelo com os contornos de elevação, o qual vai ser utilizado para incorporar os tirantes com atrito.
Os tirantes vão ser visualizados em cada ponto em vermelho e em total são ao redor de 27 tirantes. Ao final vai ser comparar quais são os resultados do fator de segurança quando se usar e quando não se usar tirantes no modelo. Mas como é que é definido esse tirante? Primeiro tem que se definir o bulbo del tirante, tanto a adesão, o atrito e o comprimento desse bulbo. Também tem que se definir a força aplicada no tirante e a posição. Com essas informações, já é possível dizer que o modelo tem ou está incorporado no modelo um tirante, o qual é apresentado na figura da esquerda. Observa-se nessas duas figuras os contornos do fator de segurança para o modelo sem tirante e o modelo com tirante. O método das fatias empregado é o método generalizado de equilíbrio limite, sendo os fatores de segurança maiores quando se usar tirante que quando não se usar. O último caso de aplicação que vai ser apresentado corresponde ao Multiplane Analysis, o qual é caracterizado por realizar análises mais rápidos, por transitar rapidamente de um análisis 3D para uma análise em 2D e, sobretudo, pela avaliação de estabilidade de taludes em áreas extensas. O Multiplane Analysis pode realizar ou avaliar a estabilidade de taludes de superfícies de ruptura em 2D ou 3D. E o procedimento de análise é quase o mesmo ao convencional, sendo a diferença predominante a definição das secções. Primeiro vai se trabalhar com um Multiplane Analysis, considerando uma superfície de ruptura em 2D. Então, teria que se definir as secções de análise. Pode-se definir essas secções manualmente ou através de configurações de espaçamento. E já logo o procedimento seria o mesmo: definir a orientação do talude, definir o método de busca e definir o método de equilíbrio limite das fatias. Agora, é apresentado os resultados quando se realizar uma análise de estabilidade de taludes considerando o Multiplane Analysis e superfícies de ruptura em 3D. Como é observável, agora sim é possível visualizar os contornos do fator de segurança, devido a que as superfícies de ruptura agora são em 3D. Finalmente, vamos a mencionar as conclusões desse webinar. A primeira característica a mencionar é a integração do USB Designer com o USB Slope. Essa ferramenta ajuda muito para a elaboração do modelo conceitual através de informações que podem ser importadas no USB Designer, o qual aceita uma grande variedade de tipos de arquivos. Outro aspecto ressaltante é o acoplamento do USB Slope com o USB Enviro, USB Flux, sendo de grande ajuda quando se precisa das informações de fluxo, como distribuídas por opressores para análise de estabilidade de taludes. Outro aspecto que tem que ser mencionado também são as opções de critério de ruptura que tem-se para os solos e rochas, além dos elementos estruturais e os critérios de ruptura para a zona não saturada. Também temos o Multiplane Analysis no USB Slope, o qual é caracterizado por realizar análises mais rápidos e, sobretudo, pela avaliação de estabilidade de taludes em áreas extensas. Outra coisa a mencionar é a fácil interpretação e elaboração dos modelos quando comparado com uma análise de elementos finitos. No método de equilíbrio limite, nós não nos preocupamos pela discretização do domínio do modelo, nem em alguns conceitos numéricos mais avançados. Por outro lado, também, o método de equilíbrio limite é bastante conhecido e leva em consideração apenas um equilíbrio de forças
e ou momentos, e o qual vai garantir a estabilidade da geoestrutura, porém não garanta a serviciabilidade ou a operacionalidade da geoestrutura, o que quer dizer que uma geoestrutura pode ser aceitável em termos de fator de segurança, porém ela mesma pode estar se deformando. Ou seja, se tiver um elemento estrutural, essa deformação poderia criar trincas no elemento. Nesses casos, uma análise de tensão-deformação é necessária, porque a análise de tensão-deformação avalia a estabilidade em termos de tensões e, além, avalia os deslocamentos máximos, já seja em condições estáticas e dinâmicas. E, finalmente, a última conclusão é que, se bem uma análise do equilíbrio limite é simples de fazer, requer de conhecimento e a experiência do usuário. Uma boa análise de estabilidade de taludes baseado no método de equilíbrio limite, como o SB-Slope, deve fornecer um fator de segurança próximo ao fator de segurança obtido numa análise de tensão-deformação. Para isto, a superfície de ruptura tem de ser escolhida de forma criteriosa, levando em conta alguns limitantes, como que esta não pode atravessar uma fundação rochosa ou cortar um elemento estrutural de suporte, por exemplo, uma cortina de concreto. Finalmente, convidamos vocês para o seguinte webinar que será realizado o 9 de dezembro, onde vai ser abordada a estabilidade de taludes usando o método de análise de tensores. Vai se apresentar como elaborar um modelo de elementos finitos desde zero em Plaxis e SB sólido para avaliar a estabilidade de taludes e vamos a comparar os resultados com o software SB Slope. Muito obrigada!